Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Hoje nós vamos entender um pouco mais a fé do Espírito, amém? A fé que é do coração. A Bíblia fala claramente que é com o coração que se crê, ou seja, é nele onde a nossa fé se localiza. Não há nenhuma passagem bíblica que demonstre que cremos com a mente, mas a palavra sempre se refere ao coração humano como o lugar onde nós devemos crer. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus diz: Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, é importante nós entendermos esse lugar de coração. Quando está falando de coração aqui, não está falando do órgão, está falando do espírito humano recriado. Vai acontecer a mesma coisa em Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 10, quando Paulo diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o coração do homem é o seu espírito. Os termos espírito e coração do homem são usados de modos intercambiáveis na Bíblia, sabendo que o homem é um espírito, porque foi feito à semelhança e semelhança de Deus. E Jesus afirma que Deus é espírito. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro adorador só pode adorar em espírito, ou seja, a adoração que procede de um coração puro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo ele separa o homem para que nós possamos entender espírito, alma e corpo. O espírito é a parte do homem que tem comunhão com o âmbito espiritual, né? A alma é a parte do homem que tem comunicação com o âmbito do intelecto, das emoções, dos sentimentos. E o corpo é a casa do homem. É através do corpo que ele tem contato com o mundo físico. Então, nós precisamos entender essa questão do espírito humano sendo o coração. Lá em Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim: Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Os judeus eles tinham a circuncisão como um símbolo assim muito, vamos dizer assim, forte do judaísmo, né? A circuncisão foi algo que foi instaurado por Deus, aonde o filho do judeu ele tinha que no 8º dia ser circuncidado. Era feito um corte no prepúcio, ali havia um derramamento de sangue e também era um símbolo da aliança. Só que o apóstolo Paulo ele vem trazer a circuncisão como uma sombra da mudança do coração do homem no interior. Amém? Ele vai dizer aqui, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem circuncisão aqui é somente na carne, ou seja, no prepúcio do órgão masculino do homem, quando há aquele corte. Ele diz assim, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a circuncisão do coração no espírito. Aqui é no coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então ele está falando que existe uma circuncisão no coração. Isso quer dizer, uma mudança através de um novo nascimento no coração do homem. Amém? Porque quando o homem nasce de novo, o seu espírito é recriado. Está profetizado lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, quando Ezequiel diz assim: Dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esse coração de pedra está ligado a ser duro, insensível,
não se arrepender. Esse coração de carne está ligado a um coração mais maleável, um coração mais cheio de misericórdia, que se arrepende rapidamente. Então, nós precisamos entender isso. Amém? Porque em João capítulo 3, versículo 6, diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, só é recriado o espírito humano para aqueles que nasceram de novo. O novo nascimento é o renascimento do espírito do homem, que morreu e separou-se de Deus a primeira vez que pecou. Contudo, Deus é espírito e não podemos ter comunhão com ele por meio da carne ou da mente, mas somente através do espírito. Amém? Então, existe uma matéria no Rema que fala exatamente sobre isso, que é as realidades da nova criação. São as mudanças que aconteceram quando nós nos convertemos. Não é, vamos dizer assim, o assunto dessa matéria, mas nós precisamos entender essa questão da fé do coração, que é o espírito. Amém? O coração ou o espírito é chamado de homem interior também. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Então, Paulo faz uma separação do homem exterior, falando do corpo, da mente, das emoções, está se corrompendo, né? Mas ele diz, mas o homem interior se renova, né? Há uma renovação, há algo que é feito quando nós temos comunhão com Deus, que dissipa tudo aquilo que muitas vezes tentam nos desiludir, tentam nos fazer parar na caminhada. Então é importante nós atentarmos para esse homem interior do coração, é importante nós atentarmos para a fé que é do Espírito do coração. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, diz assim, seja, porém, o homem interior do coração unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, nós somos um espírito e o nosso verdadeiro eu é o homem interior. Você precisa pensar nisso, você precisa começar a entender isso. Espera aí, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, eu sou o meu espírito. E deixar esse espírito governar a mente e o corpo. Amém? Romanos 7, 22 diz assim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo aqui, o homem interior tem prazer na lei de Deus, o espírito tem prazer na lei de Deus, o coração tem prazer na lei de Deus. Amém? Então é importante nós atentarmos para isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, Paulo diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então veja, o espírito humano recriado tem uma voz e tem uma oração. Quando nós estamos orando em outras línguas, o nosso espírito está orando, por isso dá importância de nós buscarmos o batismo no Espírito Santo, recebermos o batismo no Espírito Santo. E a evidência inicial é o falar em línguas. E deixarmos esse falar em línguas ser algo constante na nossa vida de oração. Para que isso? Para que o nosso espírito se desenvolva. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Eu tenho um corpo, ele é meu. Mas o meu eu verdadeiro é o homem interior, o espírito. O homem interior do coração. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o seguinte, mas eu esburro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Você consegue enxergar aqui nesse esmurro meu corpo um eu escondido? E esse eu que esmurra o corpo, quem é? É o espírito. Se o corpo fosse o homem verdadeiro, Paulo teria dito, mas eu me esmurro e me reduzo à escravidão. No entanto, ele se refere ao corpo como a um objeto, porque o eu verdadeiro é o homem interior do coração,
é o homem recriado, é o espírito humano. E nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus, que fala ao nosso espírito. Então vai fazer uma grande diferença na sua vida de fé, você entender essa questão que a fé é do homem interior, a fé é do espírito, a fé ela é do coração. Não é da mente, não é do corpo. Que Deus te abençoe, que você receba iluminação e que você possa compreender. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.